Serviço Divino de Palavra, domingo, 18 de abril de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em João, no capítulo 15, no versículo 5, a palavra para nós hoje, que diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderá fazer. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria poder novamente compartilhar a palavra dominical com todos irmãos. Trago carinhosas lembranças do apóstolo de distrito para todos vocês. Amados, hoje é o terceiro domingo após a Páscoa, durante a Páscoa, o período da Páscoa, e o serviço divino é uma continuação após a Páscoa, após a ressurreição de Jesus, e domingo foi uma palavra que Jesus falava da porta aberta, e hoje vai falar do segmento, do nosso seguir, através daquilo que Jesus Cristo instaurou sobre essa terra, né? E ele começa dizendo que a união com os nossos discípulos garantem a vida eterna, a união. E por que, queridos irmãos, o amado Deus, ele colocou essa condição, enviando o seu Filho que foi sacrificado, depois no domingo de Páscoa ressuscitou, e Jesus fez todo o seu trabalho por indicação de Deus, e chegou a um momento, um ponto, que quando já estava instaurando a sua igreja sobre essa terra através dos discípulos, porque Jesus pregava isso como hoje a palavra de nós fala, que da união, de estarmos unidos ao ministério de apóstolo, é que vai nos levar à salvação eterna. E Jesus passava isso para os discípulos, e chegou um momento que eles sentiram medo, eles ficaram meio paralisados com aquilo que Jesus Cristo falava para eles, porque Jesus falava que ia voltar ao Pai, e eles chegaram a sentir medo, porque como alguém está conosco, que Jesus era tudo para eles ali, né? Jesus conseguiu colocar no coração deles toda a confiança, todo o amor, tudo aquilo que era algo novo para eles e maravilhoso, né? Eles andaram com Jesus, viram os milagres, viram muitas coisas e ficaram com medo. E aí Jesus Cristo pôde falar a parte que é o nosso texto hoje, que é o Evangelho de João, lá no capítulo 15. Também posso dizer, amados irmãos, que todo o capítulo 15 de João é a base do serviço divino de hoje. Então vai ser um serviço divino que, amados irmãos e amados convidados, vocês depois vão poder ter a possibilidade de lembrar cada detalhe desse serviço divino, lendo o capítulo de João todo, o capítulo 15 de João todo. E ali no nosso texto, a palavra de conforto para os discípulos é o nosso texto. Eu sou a videira e vós as varas. A videira, talvez alguém não conheça, é a planta, né? A árvore que produz o vinho, produz a uva e posteriormente produz o vinho, que é o símbolo da alegria. Então Jesus aqui fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus então falava para eles: se vocês permanecerem ligados em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Se vocês permanecerem em mim, então vocês vão dar frutos, vocês vão continuar dando fruto. E Jesus deixava bem claro que não poderia se apartar dele, e que a volta dele ao Pai não significava que ele estaria se desligando
ou criando uma situação de separação ali. Pelo contrário, e outros posterior texto que vamos ler, Jesus vai cada vez mais explicando mais nitidamente e mais claramente para eles e tranquilizando o coração deles. Por exemplo, lá em João, no capítulo 16, fala aqui, Jesus falando para os discípulos, não me escolheste vós a mim, que os discípulos não escolheram a Jesus, não foi eles que escolheram a Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça até o fim, de que todo quanto eu, em meu nome, pedirdes ao meu Pai, Ele vos concederá. Então, aqui Jesus deixa bem claro, eu escolhi vocês. E essa parte do versículo 16 aqui, amados irmãos, me chamava muito a atenção, porque quando li essa parte, a gente se fortalece de saber, porque o Senhor nos escolheu, a cada um de nós, com as nossas falhas, nossas fraquezas, como os primeiros discípulos também se encontravam, era um ser humano como nós hoje, e também tinha lá suas situações, os seus erros, cometia os pecados, e Jesus deixou bem claro que Ele que escolheu cada um. E isso é hoje para nós, o Senhor escolheu a cada um de nós para ser esses que dão frutos, que não fique, amados irmãos, de fora. E um dia nós fomos escolhidos, porque alguém poderia pensar, mas o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos, amados. Quando pensamos, porque nós temos que pensar que é Deus, Jesus Cristo, o ministério de apóstolo e a igreja. É um conjunto que começa com Deus e termina na igreja de Jesus Cristo. E nós estamos nesse meio, na escolha, o qual foi acabado de ler aqui no versículo 16. Então, pensamos, amados irmãos, que maravilhoso é isso, que quando Jesus fala que Ele nos escolheu, não é qualquer coisa, queridos irmãos, temos que, quando surge alguma situação, algum pensamento, algum esfriamento, alguma preocupação, alguma coisa que nos acontece na nossa vida, pensamos neste ponto, que nós fomos escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E no início do serviço divino fala que a união com os discípulos nos levará à vida eterna. Então, resumindo, nós não podemos se apartar desta união com os discípulos do Senhor. Seguindo, amados irmãos, aqui o Senhor fala que Ele é a verdadeira videira. Eu disse há pouco que o serviço divino é baseado no capítulo 15 de João. Então vai ter alguns textos aqui que não tem como não ler, porque é algo que nos fala profundamente. Do 1 até o 4, do versículo 1 até o 4 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não dará fruto. Então, amados, temos essa condição. O início do serviço divino dizia que hoje é o 3º domingo de abril, segundo após a Páscoa, e fala aqui do segmento e a maneira que nós temos que estar. E aqui o serviço divino hoje, o Senhor Jesus deixa bem claro que temos que estar ligados. Não podemos se desvincular disso. Não podemos achar que se
separando ou quebrando essa corrente, queridos irmãos, nós vamos chegar a algum lugar. Pois essa foi a indicação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual um dia teve sobre essa terra e se colocou como carne, Deus em carne, se transformou em verbo, e colocou essa condição para nós. Então é um caminho, queridos irmãos, que para nós é algo maravilhoso. Não podemos se desligar da videira, porque quando se desliga da videira não dá frutos. E quando pensamos, amados irmãos, em dar frutos, não queremos imaginar que quando Jesus Cristo falou para os discípulos, essa tarefa tão somente era dele, porque há pouco foi lembrado para nós que é Deus, o seu Filho Jesus, o ministério de apóstolo e a igreja é cada um de nós. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala que se nós estamos ligados nele, como os ramos da videira estão ligados na videira, ela dá fruto. Então essa tarefa se estende a cada um de nós, amados irmãos, de ser orientado pelo ministério de apóstolos para nós permanecer ligado. Quando me preparava para o serviço divino, amados irmãos, às vezes, quando jovem ou as nossas crianças, a nossa juventude hoje, muitas vezes nós estamos explicando a alguém, ou estamos conversando com alguém, e algumas vezes a gente percebe que não está dando atenção, né? Isso acontece muito com as crianças, que você está falando, ela está correndo, está indo embora, e às vezes está com o pensamento em outro lugar, e esse momento é um momento que muitas vezes nós ficamos entristecidos, porque se estamos conversando, gostaria muito que estivesse prestando atenção. Hoje em dia até é algo de falta de educação, né? Quando alguém está falando e o outro vira as costas e não dá atenção. E eu pensava nesse ponto do serviço divino, o Senhor fala conosco e nos orienta a permanecer ligado. Porque pode acontecer, queridos irmãos, como uma criança ou como um ser humano, de nós estarmos caminhando, mas não está ligado. Eu me lembro, em algumas vezes, isso pode acontecer com todos nós, amados irmãos, por favor, não é uma crítica, mas quantas vezes a gente está sentado no banco da igreja, ouvindo a palavra, e os nossos pensamentos estão para outro lugar, não estamos ligados. E é uma luta, porque às vezes nós fazemos a nossa oração, Senhor, por favor, me ajude a eu ouvir a palavra, eu estar atento à palavra, mas muitas vezes as preocupações, as situações, não é algo automático que colocamos o pé dentro da igreja e isso tudo fica para trás. Não, ela entra e senta com nós e às vezes é uma luta para poder ligar. E essa luta é constante, né? À custa de muita oração, de poder se desligar. Pedimos na oração agora, Pai, desliga-nos daquilo que é a preocupação, daquilo que é do mundo. Claro que nós somos filhos de Deus e não estamos imunes da circunstância que o mundo vive a todo tempo. A todo momento são situações que cruzam os nossos caminhos e querem fazer com que estas coisas sejam de uma preocupação tamanha que nós não aproveitamos a palavra, amados irmãos, e se esquecemos de que o amado Deus quer falar conosco, quer falar com as nossas almas, quer que nós ficamos ligados ao Senhor Jesus a todo tempo, né? Então, temos nossa tarefa, nosso dever, queridos irmãos, como filhos de Deus, é poder permanecer nele. No capítulo 9, no versículo 9 do mesmo Evangelho de João, fala: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Essa é a indicação de Jesus, permanecei no meu amor, né? Como o Pai me amou, eu amo vocês. Que palavra maravilhosa, que palavra forte.
Amados irmãos, então queremos nós estar nessa ligação com Ele, jamais se desligar dele, porque certamente nós não estaríamos em bons caminhos, mas queremos estar ligados. E a palavra de Deus, a palavra de cada serviço divino, ela promove novamente essa ligação entre nós e a videira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e posteriormente vem com o ministério de apóstolo. E permanecer na ligação entre eles, no capítulo 7 fala: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está aqui, amados irmãos, se vocês estiverem ligados em mim e nas minhas palavras, né? Estar ligado na palavra. Por isso há pouco dizia a importância de nós estarmos ligados na palavra de Deus, no esforço de estar presente em cada serviço divino. E depois lá no 10 fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardar os mandamentos, ouvir a palavra de Deus, nós vamos permanecer neste amor, o qual Jesus fala que Ele permanece nesse amor, no amor de Deus. Então é maravilhoso, queridos irmãos, que nós possamos nos esforçar de estar ligado, devido a toda a circunstância, devido a todos os problemas, devido a todas as nossas preocupações, sempre pensar que isso tem um motivo, e muitas vezes é um motivo que o maligno coloca para nós se preocupar de tal maneira e aos poucos querer sair da ligação do elo do amor de Deus, que começa dentro da igreja, na nossa união com o ministério de apóstolos, discípulos, e assim com Jesus e o nosso amado Deus. Ficamos atentos, queridos irmãos, a palavra de hoje fala muito a respeito do nosso seguimento, de estar ligado, de estar junto ali, para chegarmos até a glória. Amém.